Olá, amadas, bem-vindas a mais um Estude a Bíblia comigo. E hoje eu vou estudar novamente com vocês pelo método SWORD, que é o método da espada. Se você ainda não viu o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre esse método, eu vou deixar marcado nesse card aqui para você conferir. E você pode ver também outro estudo para você estar pegando como referência. Vocês me pediram bastante que eu fizesse mais vídeos do Estude a Bíblia comigo e usando esses métodos que eu tenho apresentado para vocês. Nós começamos aprendendo sobre o método SWORD, que é o que eu vou usar de novo hoje, e também já aprendemos sobre o método WORD, que nós usamos as letras da palavra WORD com os significados para a gente estudar a Bíblia. Então, hoje, mais uma vez, nós vamos estudar pelo método SWORD, que é o método espada, que traz aquela ilustração da espada para a gente estudar a Bíblia. O texto que eu escolhi para nós estudarmos a Bíblia hoje é o Salmo 24. O Salmo 24 é mais um salmo de Davi, muito bonito e com muitas lições. Então, como você já sabe, o primeiro passo quando nós vamos começar o nosso estudo é ler todo o texto antes de fazer qualquer coisa. Essa primeira leitura vai te familiarizar com as estruturas do texto, com as palavras. O Senhor já vai começar a ministrar o teu coração antes de você começar a fazer qualquer marcação ou responder qualquer pergunta. Quando você terminar a leitura, aí sim você começa o seu estudo. Como vocês sabem, eu sempre começo o estudo usando a tabela do código de cores da Bíblia, que tem no nosso blog, que se você já acompanha aqui o canal, você sabe que tem essa tabelinha para você imprimir gratuitamente. Mais uma vez eu vou deixar o link aqui no box de informações para você clicar e imprimir a sua se você ainda não tem. E as cores que eu coloquei aqui são só um exemplo para você. Você não precisa usar as mesmas cores que eu usei, tá bom? A tabela você recebe, ela vem com esses quadradinhos em branco para você colorir da forma que você achar melhor. Então, depois que nós fazemos a primeira leitura, nós vamos começar a identificar os trechos de acordo com essa tabela. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Aqui a gente já começa identificando um atributo e um caráter de Deus. Então, nós já vamos começar aqui colorindo. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Aqui continua. Então, essas duas partes nós vamos colorir como atributo de Deus, caráter de Deus. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aqui a gente já tem instruções, então a gente vai pegar a cor referente à instrução e nós vamos marcar. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhes fará justiça. Aqui a gente identifica uma promessa de Deus. Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos, recebe uma recompensa. Então aqui a gente tem uma promessa, e nós vamos marcá-la também. Vocês vão perceber agora uma pequena diferença na iluminação, porque eu estava com a janela aberta e o sol começou a incidir, então eu fechei a janela e liguei a luz para a gente continuar o nosso estudo. Então, olha só, quando nós marcamos aqui aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, nós também podemos observar nessas duas sentenças uma questão de alerta, ou seja, como não viver. Então, nós vamos pegar a cor, como já está pintado, vocês sabem que a gente só faz o que? Sublinhar. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Essa parte aqui, pausa, tem em algumas Bíblias para marcar a melodia do Salmo, que vocês sabem que o livro de Salmos é um livro de cânticos. Então, essa parte aqui nós podemos colocar como sabedoria e instrução. Aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó.
Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Nós temos aqui mais um atributo de Deus, então nós vamos marcar. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Agora nós finalizamos toda a parte de marcação com o nosso código de cores e agora nós vamos começar a responder de acordo com o método SWORD. Então, como vocês sabem, o método SWORD ele usa a figura da espada e nós começamos pela ponta da espada, que significa Deus. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é: o que aprendi sobre Deus? Como a gente já marcou com o código de cores, fica super fácil você responder essa pergunta. Tudo que você marcou com os atributos e caráter de Deus são coisas que você aprendeu acerca do Senhor. Então, nós aprendemos que Ele é soberano. Nesse primeiro verso aqui, nós podemos ver destacado a soberania de Deus. E nesse trecho aqui, sua onipotência. Agora, a segunda pergunta que nós vamos responder é aquela que vem para a base da espada, a parte do cabo, onde a gente sustenta a espada, que a pergunta é: o que eu aprendi sobre as pessoas? Essa resposta sobre as pessoas nós podemos observar nesse trecho aqui que nós marcamos. As pessoas, elas precisam ser limpas nas ações e nas intenções, ou seja, limpas de mãos, que seriam as ações, e limpas de coração, que seriam as intenções. Então, nós vamos colocar a pergunta aqui e vamos respondê-la. Aqui tem um ponto interessante da gente observar, porque aquele que tem as mãos limpas pode não ter o coração puro. Se a gente lembrar de Pilatos, quando ele condena Jesus, ele tem uma atitude de lavar as mãos, mas as intenções dele não estavam de acordo com a pureza. As intenções de Pilatos não eram boas. Então a gente pode ver que uma pessoa ela pode ter mãos limpas, mas suas ações, suas intenções serem corrompidas. Agora nós vamos passar para a parte do estudo que é a base da espada. Nessa base da espada nós vamos responder aquilo que Deus nos chama para realizar. Então tem a pergunta: qual pecado evitar? Alguma promessa? Instrução ou mandamento? São coisas que a gente responde nessa parte da base da espada. Então, aqui observando, pecado a evitar. Lembra que nós sublinhamos aqui de roxo, porque é algo que a gente não pode fazer, ou seja, não recorrer a ídolos nem jurar por deuses falsos? Essa vai ser a resposta. Agora, a segunda pergunta me diz: existe alguma promessa nesse texto que nós estudamos? Sim. Existe essa promessa aqui: receber as bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhes fará justiça. Aqueles que se mantêm com as mãos limpas e o coração puro, não recorre a ídolos nem jura por deuses falsos, recebe por promessa a bênção do Senhor e a justiça do Senhor. E por último vem a pergunta: instrução ou mandamento? Nesse caso aqui a gente não tem um mandamento, a gente tem uma instrução, que foi aquela que nós marcamos, onde diz: aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então a instrução aqui é buscar a face do Senhor. E aqui nós terminamos toda a parte das perguntas do estudo feito com base no método SWORD. Só que eu ainda quero acrescentar que quando eu estava observando essa parte aqui,
né, lendo todo o salmo e separando ele por partes, eu quero contar para vocês algo que eu aprendi, a forma como esse salmo pode ser dividido em 3 sessões. A primeira sessão compreende os versículos 1 e 2, que falam sobre a grandeza de Deus. A segunda sessão, ela vem do verso 3, mostrando o relacionamento do homem com Deus. Então, até o verso 6. E o verso 7 a 10 já nos mostra as boas-vindas ao Senhor nosso Deus. Então, se você desejar, também pode fazer essa anotação extra no seu estudo. Bom, amadas, então esse foi o nosso estudo de hoje do Salmo 24. Não deixa de comentar no vídeo o que você acha desses estudos, se você gosta, se você quer ver mais vídeos nesse formato. E se vocês querem aprender outras técnicas também, eu tenho outros métodos além do Word e do Sword que a gente pode fazer aqui. É só você deixar nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler e saber o que você pensa. Desde já quero agradecer os nossos 25 mil inscritos que nós completamos e estamos caminhando para a nossa meta de 30 mil inscritos. Não esqueça também da nossa live. Próxima sexta, dia 16, nós teremos a nossa live conversando sobre a mulher, o lar e a glória de Deus. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora, compartilhar em suas redes sociais. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!